Olha o que Paulo está falando sobre infantilidade. Ele está dizendo: sejam maduros no entendimento, na cognição, na capacidade de o objetivo governar o subjetivo. Sejam maduros nisso. Mas na malícia, sede infantis. De onde vem a nossa malícia? A nossa malícia vem de uma capacidade infantil de projetar o que está dentro de nós no outro. Para os freudianos, projeção é um mecanismo de defesa. E como nós usamos projeção como mecanismo de defesa? Projeção é a capacidade de ver no outro o que, na verdade, está em mim. A minha avó era analfabeta de pai e mãe, mas ela entendia de projeção. Porque ela repetia muito a frase: todo ladrão tem medo de ser roubado. Do que ela estava falando? Projeção. Projeção é o ladrão enxerga um mundo de ladrões. E por isso ele tem medo de ser roubado. Porque se fosse ele no lugar da outra pessoa, ele estaria correndo o risco de ser roubado. Então, ele tem medo de ser roubado, por quê? Porque ele é ladrão, ele projeta. Mas projeção não é tão simples assim. Não é só o que eu sinto em termos de desejo que eu vou dizer que o outro está desejando. Projeção é muito mais meu sentimento servindo de óculos para eu ler o mundo. Por exemplo, uma pessoa que tem complexo de rejeição, aquela pessoa que qualquer coisa ela sente rejeitada, você identifica essa pessoa fácil na igreja, porque se o pastor, por qualquer razão, passar por ela e não falar com ela, acabou a semana, acabou o mês, acabou o ano, é capaz até de mudar de igreja. Porque ela tem um complexo de rejeição e ela acredita que o mundo a rejeita. Então, essa pessoa, ela projeta o sentimento de rejeição dela no ato do pastor. Às vezes, por exemplo, o pastor estava indo na direção dela para cumprimentá-la, mas aí uma criancinha chamou a atenção. O pastor desviou a atenção dela, foi dar atenção para a criancinha, porque vocês sabem que as criancinhas são fofas, chamam mais atenção mesmo. Fazer o quê, né? Volta-se o pastor para a criancinha, e aí ela percebe que o pastor está do lado dela e não está dando atenção para ela. E aí, como o complexo de rejeição está operando, ela vira as costas, sai furtivamente e vai se amargurar dizendo: ele me rejeitou, ele me rejeitou, ele me rejeitou. Então, o que ela está fazendo? Ela está projetando na ação do outro o que, na verdade, quem sente é ela. Mas é um pouco mais profundo. Imagina que essa pessoa que tem um complexo de rejeição ouviu alguém contando uma história para ela. E essa pessoa está bem enquanto conta a história. Essa pessoa está contando para ela que o mesmo pastor prometeu de ir na casa dela no dia anterior. E o pastor não foi. Então, a pessoa que não recebeu a visita do pastor no dia anterior, ela está preocupada e orando pelo pastor, pensando assim: ele não é disso. Se ele prometeu e não foi, alguma coisa está acontecendo. Precisamos orar por ele. E ela está nesse clamor. O que essa pessoa está sentindo? Preocupação. Mas a pessoa que sente rejeição, quando escuta a história de preocupação da outra, o que ela vai interpretar que a outra está sentindo? Rejeição. E ela vai se envenenar com a rejeição que ela acha que a outra está sentindo que não está. E quando ela contar essa história para uma terceira pessoa, ela vai contar assim: não tem fulana? Tadinha, está horrível de rejeição. Ela está sofrendo tanto, o coração dela arde. Olha, a mulher deve estar até pensando em cometer suicídio. O que ela fez? Projeção. A malícia que opera em nós é fruto de projeção. O que opera dentro da gente faz a gente ler o outro. Por isso Paulo está dizendo: irmãos, não sejam maliciosos. O que é a malícia? A malícia é uma tendência emocional
de interpretar o outro sempre por perspectivas negativas. Perspectivas negativas que de fato estão dentro de mim. E aí Paulo diz, quer ser maduro emocionalmente? Seja infantil na sua malícia. Não veja o pior do outro. E eu preciso ampliar um pouco essa ideia, porque eu estou te convidando para sair da infantilidade e ir para a maturidade. E se você vai sair da infantilidade e ir para a maturidade, uma das coisas que você tem que vencer é a malícia. Pessoas maduras não são maliciosas. A inteligência emocional construída te arranca da malícia. Por quê? Porque quanto mais você se conhece e conhece o outro, mais você vai perceber que os seres humanos não são padronizados. Gente, é o bicho mais diverso da natureza. Se tiver mais de uma pessoa num lugar, você pode ter certeza que tem um conjunto de diferenças enorme operando ali. Quem cresce, quem amadurece, aprende a entender que seres humanos são diversos. Então, não dá para ser malicioso. Sabe, toda vez que alguém olha para uma cena e diz assim, eu tenho certeza que foi isso, ele está projetando. Porque quem não está projetando vai olhar para a mesma cena e dizer, a verdade é que eu não sei o que está acontecendo. Se eu quiser saber, eu tenho que chegar perto e investigar e descobrir o que aconteceu. A certeza absoluta de que algo que eu não consigo provar aconteceu, essa certeza absoluta, na verdade, ela não pertence àquele fato. Ela pertence a mim, ela estava aqui dentro. E eu só projetei. Malícia é basicamente isso. Malícia vê no outro o que, na verdade, está dentro da gente. Mas escuta isso. Quando eu digo isso, e quando eu uso a fala da minha avó, que todo ladrão tem medo de ser roubado, a sua perspectiva é de que o sujeito é mau, então ele vê o mal no outro. E isso não é só isso que é projeção. Sim, o indivíduo é mau e vê o mal no outro, isso é projeção. Mas projeção é mais do que isso. O indivíduo, por exemplo, foi espancado na infância. Então, quando ele vê uma mulher com o olho roxo, e a mulher com o olho roxo fala assim, ai, tropecei no tapete, bati o rosto na quina. A pessoa que foi espancada na infância pelo pai e viu o pai bater nele e na mãe, e toda vez que vê a mãe de olho roxo foi o pai que bateu, ele não consegue acreditar. Quando a mulher diz, tropecei no tapete, bati o rosto na quina e por isso que está roxo. Ele faz assim, então tá, você está falando. A malícia, então, é a projeção do que já está dentro do indivíduo, ele vê no outro. Porque é isso que ele consegue ver, ele está projetando, jogando lá. Então, não entenda que projeção é, eu sou mal e estou vendo o outro mal, eu sou ladrão e estou vendo o outro ladrão. Isso também é. Mas a projeção é, eu leio o mundo baseado no que está dentro de mim. E isso constrói malícia. Mas meu maior objetivo não é ajudar você a entender malícia. Meu maior objetivo é te dar uma razão para lutar contra ela. Porque a malícia, gente, ela é muito agradável. Extremamente agradável. E para você lutar contra a malícia, você precisa de uma boa razão. Porque ela naturalmente domina a gente. Por que a malícia é extremamente agradável? Porque não é só o impulso natural da projeção que estabelece a malícia. É também o prazer que ela dá. Porque pessoas maliciosas, cedo na vida, elas aprendem a desfrutar o prazer de se sentir melhor contemplando o pior do outro. E nesse quesito, o prazer de ver o pior do outro é cada vez maior na medida que esse outro é projetado socialmente. Então, pensa assim. O indivíduo sente 1 grau de prazer se ele consegue ver o pior do lixeiro, do coletor de lixo. Ele viu o pior, ele fala, tá vendo? Olha ali o pior do outro. Ele se sente bem. Por quê? Porque ao ver o pior do outro, ele se compara e diz, eu não sou tão ruim assim. Essa pessoa é muito ruim. Mas se em vez do lixeiro for o farmacêutico, o dono da farmácia, que ele está vendo o pior,
Esperava-se que o dono da farmácia fosse uma pessoa melhor, mas olha só para ele, ela se sente melhor, porque ao se comparar com o outro é muito ruim, o que quer dizer que ela não é tão ruim assim. Se não for o lixeiro e não for o farmacêutico, se for o médico, o único médico da cidade. Estou imaginando aí uma cidade pequenininha. Se eu ver o pior dele, eu vou me sentir muito melhor, porque como assim um médico? E se for o pastor da igreja? Acabou. Ela está salva para todo sempre. Porque se o pastor, que é é essa pessoa desprezível, então eu estou salvo. Então, eu preciso te dar uma razão para lutar contra a malícia. Especialmente porque na nossa cultura brasileira, é uma cultura da esperteza. A gente se gaba de ser o povo mais esperto do mundo. E, se for carioca, um pouquinho mais esperto ainda. Mas é da cultura brasileira, gostar de ser esperto. Então, para nós, não ter malícia é quase um defeito irreparável. Na verdade, a gente briga com as pessoas que não têm malícia. A gente aponta o dedo para elas e você precisa ter malícia. Você não tem malícia, como se fosse um defeito irreparável. Na nossa cultura, a gente acredita de fato que as pessoas que não têm malícia, elas são facilmente enganadas. E as pessoas maliciosas não são facilmente enganadas. Vou abrir um parênteses aqui para te contar uma coisa muito importante, porque eu estou estudando gente faz tempo, muito tempo, que eu estou nesse negócio de escutar pessoas, ouvir pessoas, aconselhar pessoas, estudar pessoas, entender como é que as pessoas funcionam. A minha perspectiva vai ser útil para você. Eu estou observando gente, e os maliciosos e os não maliciosos, os dois, dão ótimas vítimas para os golpistas. O golpista, ele prepara um golpe para o malicioso, sustentado na malícia dele. E ele prepara outro golpe para o ingênuo, sustentado na ingenuidade dele. Os dois caem no golpe. Mas quando o ingênuo cai no golpe, o ingênuo diz assim: que porcaria, eu só caí nesse golpe porque eu fui ingênuo. Não é verdade. Ele caiu no golpe porque tinha um golpista. O malicioso, ele diz assim: apesar de toda a minha malícia, eu ainda caí no golpe, mas eu vou melhorar. Na próxima eu não caio mais. E aí na próxima, o golpista vai preparar outro golpe, focado no fato de que agora ele está preparado para não cair naquele. Então, registra isso. Especialmente você que é ingênuo e que vive sendo acusado pelos maliciosos de que você não devia ser ingênuo. Escuta o que eu estou te falando. Ingenuidade é uma qualidade, é uma virtude e não um defeito. E é isso que eu queria te contar para te convencer a lutar contra a malícia, a trabalhar nela. Lembra que te falei para você aceitar isso com leveza? Você já é santo, embora não seja perfeito. Então a gente tem que trabalhar nessa malícia para reduzir a força de controle dela sobre nós. Mas a gente não pode permitir que a nossa identidade seja comprometida. Eu estou olhando para a minha malícia e estou percebendo que eu preciso trabalhar nessa malícia. Mas eu já sou santo, eu já sou de Deus, eu já nasci de novo, eu estou no caminho de Deus, vou trabalhar nisso aqui, eu vou consertar, mas eu não vou ser de Deus depois que eu resolver a minha malícia. Eu sou de Deus agora, porque é pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das suas obras, para que ninguém tenha do que se gloriar. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Sua salvação não está ligado a você ter vencido a malícia. Sua salvação está ligado a você ter aceitado a Jesus como seu Senhor, aceitado a graça de Deus revelada na cruz. Por que então eu vou resolver a malícia? Porque quem você é te cobra que você resolva a sua malícia. Mas eu ainda não te dei a razão principal para você lutar contra a malícia. Antes de te dar a razão principal, me deixa te dar uma razão secundária. Por que é preciso lutar contra a malícia? Porque a dor de ser enganado
porque eu fui ingênuo, é uma dor mais suportável. É uma dor menos dilacerante do que a dor de eu machuquei quem eu amo porque eu fui malicioso. E aqui eu vou ilustrar com uma história. Eu era adolescente e na minha adolescência eu já pregava por aí. Na verdade, todo sábado à noite eu pregava em alguma igreja. E eu conhecia os líderes de mocidade. Gente, só de falar os líderes de mocidade, você já fica imaginando que idade que eu tenho, né? Porque não se usa mais essa palavra, líder de mocidade. Mas eu conhecia todos os líderes de mocidade de todas as igrejas, porque eu ia lá pregar no culto de mocidade que acontecia um sábado por mês. Então, no primeiro sábado do mês eu ia na igreja X, no segundo sábado do mês eu ia na igreja Y, no terceiro sábado do mês eu ia na outra igreja, e na outra, até completar naqueles trimestres que tinham 5 sábados num mês, até que completasse os 5 sábados. E quando aquele povo estava enjoando de mim, não estava me deixando pregar mais, eu mudava de fazer a outra rota. Eu conhecia os líderes de mocidade. Tinha um líder de mocidade, de uma igreja, que por uma questão de ética, eu não vou falar o nome. Eu sempre quis falar isso, gente, numa palestra assim. Por uma questão de ética, não vou revelar o nome. Eu admirava esse indivíduo. Ele, para mim, ele era mais velho que eu, mas não muito, tipo uns 5 anos mais velho que eu, também solteiro. Ele era um referencial para mim. Eu o admirava, gostava da oratória dele, de como ele pregava, gostava da honestidade dele como homem de Deus que ele era. Eu o amava. Fiz uma transferência positiva para ele. E eu trabalhava numa oficina. Eu comecei a trabalhar cedo. E essa oficina ficava do lado de um hotel. Era hotel/motel disfarçado. E eram umas 2 ou 3 oficinas, uma do lado da outra. E quando os profissionais que trabalhavam naquelas oficinas não estavam ocupados, a atividade preferida deles de esperar o próximo cliente era ficar em frente às 3 oficinas, vigiando quem entrava no hotel/motel. E a conversa que girava ali no meio era: você viu? A mulher de fulano entrou lá. Ninguém que entrava naquele hotel sabia que estava sendo vigiado pelos mecânicos de 3 oficinas seguidas, olhando. E aí, se a pessoa entrasse no hotel normalmente, eles diziam assim: não, aquele ali deve ter ido resolver alguma coisa séria, porque entrou normal. Mas se a pessoa parasse perto do hotel, desse uma olhadinha e entrasse, pronto, está devendo no cartório. E era um Deus nos acuda. E lá estava eu, no meio deles, e claro, como uma pessoa crente, não participava daquilo. Mentira, participava assim. Pronto, falei. E quando eles apontavam, e às vezes eles conheciam as pessoas. Gente, pelo amor de Deus, a mulher do seu fulano entrou lá. Coitado do seu fulano. Eram essas conversas que rolavam ali. E então, um dia, eu estava ali parado na frente, aguardando o próximo cliente que não chegava. E aquele meu amigo, líder da mocidade de uma igreja, foi atravessar a rua. Era uma rua movimentada. E ele parou do outro lado, em frente ao hotel/motel. Os mecânicos chamavam de sobe e desce. E eu tinha vergonha de perguntar o que significava isso, então deixei para lá. Eu estava ali parado, fazendo a atividade preferida de todos nós. Eu ia falar de todos eles, mas... gente, é muito vergonhoso ser malicioso, viu? Eu tenho que contar para vocês. É uma vergonha terrível. Eu estava ali parado, e aí eu vi o líder da mocidade que eu admirava, um homem de Deus, parou do outro lado, olhou para um lado, para o outro, com olhar desconfiado, com cara de quem está devendo, olhou para os 2 lados e atravessou correndo e entrou no hotel no pique que ele atravessou. Ele acabou para mim. Quando vi ele entrando naquele hotel, eu falei: desgraçado,
tanto que eu confiei na pessoa, tanto que eu orei por ele, tanto que eu me espelhei nele, que pessoa agradável que eu achava lá. Entrou no sobe e desce, e todo desconfiadinho. Por algum tempo, eu parei de ir na igreja dele, porque eu não queria vê-lo, eu não queria olhar para ele. A minha sensação quando eu olhava, quando eu pensava em olhar para ele, era de vergonha alheia. Conhece essa sensação? Quando alguém faz uma coisa vergonhosa e você está perto e não quer estar, a minha sensação era essa, era de vergonha alheia. Eu não queria estar perto dele, eu não queria vê-lo. E eu passei a evitar. E o único jeito de eu encontrá-lo era indo na igreja dele. Eu não ouvia de outro jeito. Então, eu não ia mais. Passaram, possivelmente, meses. Não consigo mensurar o tempo, mas passou um bom tempo. Sem que eu visse, sem que eu fosse pregar na igreja dele, sem que a gente se encontrasse. Eu não contei para ninguém. Mas eu tinha muita vontade de contar para alguém que aquele sujeito é um safado, sem vergonha, e fica lá na frente da casa do Senhor pregando a palavra. Eu estava, de fato, envenenado. Um dia, o dono do hotel, do Sobe e Desce, fez um serviço na minha oficina. A gente consertou, ficava perto. Ele não tinha dinheiro para pagar. Ele disse para o dono da oficina: mais tarde, você passa lá e recebe. Serviço feito, ele foi embora. Mais tarde, mais ou menos no meio da tarde, o meu chefe me chamou e falou: Mazinho, toma a notinha, vai lá no Sobe e Desce e recebe a nota. Aí eu falei: beleza, peguei a nota, coloquei no bolso e estou indo para o Sobe e Desce. Quando eu cheguei em frente ao Sobe e Desce, eu lembrei: estão me olhando. Eu olhei para trás disfarçadamente assim para ver se tinha alguém olhando. Não tinha. Eu atravessei a rua correndo e já entrei. Eu entrei, recebi a nota e quando fui saí. Dei uma olhadinha aí. Quando eu cheguei do outro lado, eu me lembrei do meu amigo. Gente, eu senti tanta vergonha e tanta raiva de mim. Porque eu sequer imaginei a possibilidade de o meu amigo ter ido lá fazer outra coisa. Eu só comprei a briga, aceitei a dor e fiquei me martirizando e perdi um amigo. Perdi um referencial. E sabe quem perdeu com isso? Não foi ele. Ele não precisava de mim. Era eu que precisava dele. Mas eu perdi. E mesmo depois dessa vez, de eu chorar e de eu pedir perdão para Deus, e de eu me humilhar e falar: Senhor, me perdoa, porque eu pensei mal de alguém, e só agora eu caio na real, que talvez não seja verdade. Eu tinha tanta certeza que era. Eu estou te contando essa história para te falar que a dor de perder alguém por causa da malícia, a dor de machucar alguém por causa da malícia, ela é muito, 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 muito maior do que a dor de se sentir enganado porque você foi ingênuo. Então, ser ingênuo é infinitamente melhor, mas essa não é a principal razão. A principal razão foi dada pelo Senhor Jesus. No Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, Jesus disse: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. A expressão puro de coração naquele texto é o contrário da malícia. Jesus está dizendo que se você for malicioso, você não vai ver Deus. E se você for ingênuo ou puro de coração, você vai ver Deus. Não é à toa que Paulo, escrevendo para os Efésios e colocando uma lista de coisas que entristecem o Espírito Santo, Efésios capítulo 4, versículo 30,
Paulo diz: não entristeçam o Espírito Santo, porque ele selou vocês para o dia da redenção. E aí ele diz: o que vai entristecer o Espírito Santo? Longe de vós toda a amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e toda malícia. Paulo diz que a malícia entristece o Espírito Santo. Por que entristece? Porque quando tem malícia, a gente não vê Deus operando. E eu vou te explicar como é que a gente não vê Deus operando. Pensa em 2 garotos que foram no show de mágica. Os 2 têm por volta de 8 anos. E o mágico estava fazendo aquele show para as crianças do aniversário. Os 2 meninos, um deles era malicioso e o outro era ingênuo. O ingênuo chegou em casa todo feliz, saltitante, crédulo, acreditando no sobrenatural com uma força enorme. E ele chegou: mamãe, tinha um mágico lá. E, olha, ele tirou uma moeda de R$1 da minha orelha, assim, do nada. E ele me deu: olha, mamãe, que eu ganhei do mágico. Mamãe, Deus existe. O outro menino malicioso chegou em casa e falou para a mãe assim: mãe, lá na festa tinha um mágico. Desse talhado acha que vai me fazer de otário. Eu não sei de onde que ele tirou aquela moeda que ele tirou aqui do meu ouvido. Mas eu tenho certeza que aquela manga comprida dele ali tem algum bolso. Devolvi a moeda dele e falei: está querendo me enganar? No Brasil e na nossa cultura, a gente tem certeza que a gente quer ser o garoto malicioso que devolveu a moeda. Mas deixa eu te contar uma coisa. O menino ingênuo vai viver mais feliz, vai ter menos depressão, vai ter menos ansiedade, vai ter menos medo, vai ter menos insegurança e ainda ganhou R$1. Mas a gente ama ser o outro garoto malicioso que fala: ninguém vai me enganar. Porque a gente plantou uma ideia na cabeça de que os maliciosos vão levar vantagem. Deixa eu te contar, eles não levam vantagem. E principalmente, Jesus disse que eles não vão ver Deus. Sabe por quê? Deus não faz questão nenhuma de te provar nada e nem de te convencer de nada. Sabe, quem confia em Deus na história da humanidade é gente ingênua, gente boba, que resolve acreditar. Por quê? Porque eu quero. Toda pessoa que confia em Deus, em qualquer tempo da história, ele não está baseado em provas cabais, em provas científicas. Toda pessoa que confia em Deus, ela tem uma dose de ingenuidade que ela resolveu colocar na equação do relacionamento dela com Deus. É a nossa decisão de confiar nele, de aplicar ingenuidade na nossa relação, é que faz com que a nossa fé flua e Deus opera. Deixa eu te contar. Na sua relação com o divino, na sua relação com Deus, toda vez que você achar que pode provar alguma coisa, Deus vai deixar as circunstâncias provarem que você está errado. Para quê? Para você ter a oportunidade de exercer fé. Porque a fé, ela só é fé se ela for provada. A própria natureza da fé só é real se ela for provada. Então você diz: eu confio em Deus. Uma circunstância vem e detona essa confiança. Quando você, detonado pela confiança, você diz: eu vou continuar crendo. Agora você tem fé. Enquanto você confia porque tem provas, você não tem fé. Ainda é confiança. É o primeiro nível. A fé verdadeira foi aquela anunciada para Tomé, que ele não tinha. Tomé, você creu porque viu, Tomé? Tomé, você sabe de nada. Bem-aventurado é quem não viu e creu. O malicioso vai dizer: eu só creio se eu ver o furo. Eu só creio se eu colocar o dedo no furo. Eu só creio se eu apalpar o lugar da ferida. Senão, eu não acredito. E aí Jesus aparece para ele. E quando ele viu, até o malicioso se rende. Só que agora é tarde demais. Quando Tomé viu, ele se rende, coloca o rosto no pó e grita: Senhor meu e Deus meu. E Jesus falou assim: ó, não, senhor.
Agora, não adianta você vir para cá com meu Senhor e meu Deus. Ô Tomé, bem-aventurado é quem não viu e creu. Ou seja, não tem bem-aventurança para você. Você perdeu a chance. Você devia ter dito isso. Meu Senhor e meu Deus ontem. Antes de me ver. Você devia ter tomado essa postura de confiar que você está tendo agora ontem. Hoje, isso não vale para nada. Por quê? Porque agora você pode provar. A fé é a nossa postura de confiança e dependência quando a gente não pode provar. Por isso Jesus disse, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Quando eu fecho assim, gente, é porque já acabou. Esse estava desanimado também. Mas pela hora já está na hora de você desanimar mesmo. Fica de pé. Registra isso. Deus te trouxe nesse seminário para a gente enfrentar as consequências da sua infantilidade emocional. Eu sei que a gente tem líderes de turmas e equipes de cura interior, que a gente tem conselheiros, que a gente tem pastores, que a gente tem líderes que estão aqui para receber ferramentas para cuidar de outros. Mas registra isso. As ferramentas só vão ser úteis para você cuidar de outros se primeiro elas forem aplicadas em você. Ferramentas que você usa para você, elas ganham uma força incomum quando você a aplica na vida do outro. Ferramenta que você não usa para você, ela fica banhada numa superficialidade que não faz muito efeito. Então eu quero desafiar você a aceitar um fato. Você veio aqui para enfrentar as consequências da sua infantilidade emocional. E você só vai enfrentar corretamente se você partir de um pressuposto. Eu já sou santo, embora não seja perfeito. Eu já sou de Deus, embora tenha muita coisa para resolver ainda na minha vida. Eu não vou me tornar de Deus quando eu resolver a minha malícia. Eu sou de Deus agora. Eu preciso me resolver na minha malícia porque eu sou de Deus e não para ser de Deus. Aí você olha para a sua malícia, você olha para o mal que mora em você com a leveza de quem sabe quem é, com a leveza de quem sabe para onde está indo, mas que tem a responsabilidade de tratar com as próprias questões de caráter. E hoje Deus está te convidando a confrontar a sua própria infantilidade, tendo coragem de olhar para a sua própria malícia. Pensa no quanto a malícia tem feito mal. No quanto a malícia tem te roubado milagres, sobrenaturalidade. No sentido figurado, o quanto a malícia tem te roubado a mágica da vida. A vida é muito amarga, é muito dura com quem não abre o coração para receber a mágica da vida. Sabe, às vezes, os grandes milagres que Deus faz na nossa vida é muito mais dentro da gente do que nas circunstâncias ao redor. Mas o malicioso nunca recebe isso. Porque dentro dele, ele está sempre armado para ver o pior. Em vez de desarmar para ver o melhor, ele está armado. Ele não consegue ver o melhor. Eu queria que você entrasse diante de Deus agora e fizesse uma oração onde você se arrepende da sua malícia e onde você entrega a sua malícia. Onde você abre mão do medo de que, por ser ingênuo, alguém te engane. Mas decida confiar que, apesar da sua ingenuidade, Deus vai te proteger. Deus vai te guardar. Deus vai te recompensar. Deus vai te abençoar. Porque a sua ingenuidade, a sua pureza de coração vai sustentar a sua fé. Resolve sua malícia aí com Deus. Resolve sua malícia. Senhor, eu clamo por nós hoje, nesse seminário, enfrentando as consequências da infantilidade emocional. Senhor, nós não queremos mais ser meninos. Não queremos mais ser aqueles meninos maliciosos que, por causa da projeção infantil, a gente está sempre preferindo ver o pior do outro.
a gente está sempre preferindo acreditar que o outro está numa situação afundando. Perdoa-nos, Senhor, por deixar o nosso coração se encher de malícia. Perdoa-nos, Senhor, por não construir e não cativar uma atitude de pureza de coração. Perdoa-nos, Senhor, por sempre preferir acreditar que aquele que está numa atitude suspeita, ele é necessariamente suspeito. Perdoa-nos, Senhor, por não ver o melhor das pessoas. Perdoa-nos por não ver nem o melhor de nós mesmos. Porque às vezes a nossa malícia é tão grande que a gente desconfia até da gente. Pai, perdoa-nos porque nós ferimos tanta gente ao longo da vida por causa da nossa malícia. Tanta gente magoada, ferida, porque a gente podia ter decidido acreditar no melhor do outro. A gente podia ter aceitado o prejuízo de talvez eu seja enganado, e daí? A gente podia ter sido puro de coração, mas então gente importante foi magoada, gente importante foi ferida, porque deixamos nosso coração se encher de malícia. Eu clamo ao Senhor hoje por cada um de nós. Liberta-nos, Senhor, da malícia. Traz a revelação da sua verdade para nós. Purifica o nosso coração e nos ajuda a ver o melhor do outro, apesar dele. Porque todo mundo, mesmo as pessoas que estão nas piores práticas, mesmo essas, elas têm muita coisa boa dentro delas, se a gente decidir olhar. Porque a beleza, porque a poesia, porque a arte, porque a música, a dança, o melhor está sempre no olhar de quem vê. Dá-nos, Senhor, os olhos para olhar do jeito que precisa. Dá-nos os olhos santificados, abençoados, infantilizados. Dá-nos essa maturidade emocional, espiritual, para que os nossos olhos vejam o outro do jeito que é preciso ver. Planta, Senhor, essa ingenuidade, essa pureza de coração na gente, para que a gente seja uma versão melhor da gente mesmo, para nós mesmos, mas também para aquelas pessoas que o Senhor coloca na nossa vida. Gente que a gente faria a vida deles ser melhor se a gente fosse mais maduro, se a gente tivesse menos malícia, se a gente escolhesse menos vezes ver o pior do outro, explorar o pior do outro, demonstrar o pior do outro, expor o pior do outro. As pessoas viveriam melhor ao nosso redor se a gente fosse mais ingênuo. Pai, dá-nos essa visão. O profeta Eliseu orou pelo seu discípulo quando ele estava com o coração cheio de malícia, cheio de incredulidade, porque o inimigo cercou a cidade. O profeta Eliseu orou dizendo: Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja. E quando o moço abriu os olhos, quando Deus abriu os olhos do moço, ele percebeu que na verdade era o exército inimigo que estava cercado por anjos de fogo. Cavalos e cavaleiros de fogo cercavam o exército inimigo. Pai, a minha oração hoje por esses homens e mulheres é que o Senhor abra os olhos dele. Eu faço referência à oração de Eliseu, porque eu quero te pedir que o Senhor faça neles a mesma coisa que o Senhor fez no discípulo de Eliseu. Abra os olhos deles, Pai. Abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos para a gente ver o melhor em vez de ver o pior. Para a gente ver esperança em vez de desespero. Para a gente ver segurança em vez de ansiedade e insegurança. Para a gente acreditar quando está todo mundo duvidando. Porque é nessa ingenuidade que o Senhor vai fazer a mágica. É nessa ingenuidade que a nossa fé vai fluir e o Senhor vai fazer milagres sobrenaturais, que isso vai fazer intervenções e nós vamos ver a Deus em ação na nossa vida e na vida das pessoas ao nosso redor. Em nome de Jesus, eu oro por todos nós hoje. Amém. Levante a sua mão direita como quem vai fazer uma boa confissão. Diga assim: Senhor, eu sei que o meu treinamento foi para ver as vantagens da malícia, mas hoje eu decido ver
as desvantagens da malícia. E eu me entrego para ser alguém puro de coração. Porque o Senhor disse: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Dá um aplauso forte a Ele.